Boa noite, gente. Obrigada a todos por estarem aqui nessa noite. Hoje o tema desse encontro é música e teatro, uma abordagem de quem faz o espetáculo, com a Liliane Seco. Obrigada, Liliane, por estar aqui. É muito bom ter gente do seu naipe, do seu gabarito aqui. Eu vou aqui, minha voz está em off. Eu vou rapidamente falar o currículo da Liliane e passo a palavra para ela. Ela se graduou summa cum laude em composição pela Berklee College of Music, na função de pianista, compositora, arranjadora, orquestradora, regente e diretora musical. Montou diversos musicais no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi 3 vezes vencedora do Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Música. Venceu também o 4º Prêmio Ceará em Cena na categoria Melhor Trilha Sonora, pela composição de trilha original para o musical A Hora da Estrela. Foi produtora musical do programa Vídeo Show e Vídeo Show Festa na Rede Globo. Exerceu também na mesma emissora a função de diretora da academia do programa musical Fama. É responsável pelos arranjos e orquestração do musical Ópera do Malandro, com músicas de Chico Buarque, cujo CD foi lançado pela Biscoito Fino. Compôs trilhas sonoras para alguns projetos de audiovisual, de longa e curtas metragens. Fez a direção musical, preparação coral, arranjos e regência de produções de diversos artistas como Miguel Falabella, Marília Pera, Flávio Marinho, Diogo Vilela, Wolf Maia, Tadeu Aguiar, Maurício Sherman, Cláudio Botelho, Charles Müller, Gilberto Gavronski, José Posse Neto, entre outros. Atualmente se dedica intensamente a trabalhos de composição clássico-contemporânea, tendo vencido o Cum Laude Music Awards, concurso internacional de composição para música de câmara, realizado na Espanha com a obra Gypsy Spell, que foi registrada em CD pelo Abemos Quartet e pelo pianista Eduardo Frias. Essa obra faz parte do projeto Quinteto Liliane Seco, de piano e cordas, que consiste num recital que fez sua estreia mundial em outubro de 22. E por aí segue o currículo dessa maravilhosa Lili. Passo a palavra, obrigada novamente. Boa noite, boa noite a todos. Eu agradeço ao Medrash pelo convite para estar aqui hoje falando com vocês. E eu acho que eu pensei assim, em contar um pouco da história, de como tudo isso começou, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa já relativamente estabelecida no seu trabalho e acha que foi um passo de mágica, de repente isso tudo aconteceu. E como é que é isso, né? Como é esse processo? Bom, eu comecei com música, óbvio, né? Você, para trabalhar com música para teatro, a primeira coisa que você tem que fazer é música, e que sempre foi a minha paixão. Então eu comecei a estudar piano muito pequena, e, enfim, fiz curso técnico de piano, 8 anos, aí fiz a faculdade de piano, depois fiz a faculdade de composição. E o teatro, eu pensava em fazer teatro, eu nunca pensei em fazer teatro. Não era uma coisa assim que eu queria fazer, que eu corria atrás de fazer. Foi uma coisa meio que aconteceu, sabe? Eu acho que a gente se prepara para um trabalho, a gente estuda e entra num certo fluxo. A vida vai te levando também um pouco pelos caminhos, sabe? Então eu estava muito preparada, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Estudava muitas coisas que não tinham nada a ver com a faculdade, né? Eu me interessava muito por assuntos e aí eu ia aprofundar naquele assunto. Então, se eu tinha um trabalho para fazer de 4 compassos, eu queria fazer 30, porque eu queria praticar aquilo. Enfim, isso eu acho uma coisa importante pra caramba, a gente se dedicar muito àquilo que a gente gosta, né? Enfim, quando eu acabei tudo, a faculdade, né, e tal, comecei a trabalhar com música, tocando em show, fazendo show, basicamente era isso. Até um dia que apareceu um convite, do meio do nada, assim, não era uma coisa que eu estava buscando, para eu fazer direção musical
de uma peça do Miguel Falabella. Ele falou, você não quer fazer, não, a direção musical e os arranjos do meu... Não era uma peça, era um pocket show musical, onde ele cantava e contava histórias muito engraçadas. Aí eu falei, quero sim, quero fazer, mas assim, confesso, eu não sabia direito o que era fazer uma direção musical, porque não existe, né, gente, uma faculdade. Vou fazer faculdade de direção musical para teatro musical, vou fazer a faculdade de direção musical para teatro. Não existe isso. Então, como é isso? Como começa esse processo de fazer direção musical? Na verdade, vou contar essa minha história, esse meu processo, para dar para entender um pouco como é. Eu acho que a vida tem o universo tem uma certa inteligência que, pelo menos na minha história, foi colocando as coisas um pouco gradativamente no meu caminho. Esse pocket show era um pocket show pequeno. Eram 3 cantores, ele e eu. E eu tinha algumas demandas, que eram tocar o piano, que tudo bem, isso aí para mim não era problema nenhum. Eu tinha que ensinar pessoas que não cantavam a cantar. E aí começou o meu primeiro desafio. Tinha 2 rapazes no coro que nunca tinham cantado nada na vida. E eu tinha que abrir vozes com eles. E aí eu comecei a perceber que parte da direção musical é traçar um plano de trabalho, uma estratégia. Como que você consegue um resultado com pessoas que não tenham tanta experiência, ou consegue um resultado com pessoas que têm experiência, mas que têm alguma limitação. Porque, na verdade, limitação todo mundo tem. Ninguém é genial em tudo, né? Então, às vezes, a pessoa é ótima, maravilhosa, mas ela tem uma dificuldade. E você tem que conseguir descobrir uma forma de desatar esse nó e fazer essa pessoa superar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar aulas para essas pessoas. Falei, eu vou ter que dar aula de percepção musical. Porque eu falava assim, reproduz esse som. Aí eles faziam. Eles não tinham a menor noção de entoar uma nota. Foi nesse nível. E aí eu comecei no piano, percepção musical mesmo, aula. Falei, vamos fazer aula. Fizemos meses. Também foi uma época que a gente tinha um pouco mais de tempo para preparar as coisas, né? Hoje em dia está tudo um pouco mais corrido e tal, não necessariamente, depende do projeto, mas nesse eu tive tempo. E eu consegui preparar esse pessoal e eles cantaram em vozes abertas. Não só cantaram muito bem, como fizeram coreografia e cantaram em vozes abertas. E eu fiquei com isso na cabeça. A gente precisa achar maneiras de tirar daquela pessoa ou daquela equipe o melhor que eles podem dar, né? Ao invés de desistir de cara, porque eu podia ter dito, olha só, não vai ter jeito, essas pessoas não cantam, mas não, eu encarei o desafio e foi muito bom, foi bem educativo para mim mesma. O outro desafio que eu tinha nesse trabalho era fazer a gravação, porque não tinha uma banda, não tinha um orçamento, né, incrível. Então, uma maneira que a gente tem de reduzir o custo é você gravar, já naquela época, isso eu estou falando da década de 90, tá? Tem muito tempo isso, tem quase 30 anos. É você gravar todas as bases dos instrumentos, usando um programa de computador, onde você simula bandas, simula orquestras, e as músicas eram todas orquestradas, eram músicas conhecidas de grandes filmes, e que eram orquestradas. Então, tinha uma instrumentação muito grande. Eu sempre fui maluca por tecnologia, eu gosto de tecnologia, eu gosto de acompanhar os programas. Eu já tinha o meu computador e eu já gostava de escrever e compor coisas e tentar gravar ali para eu ouvir como é que fica e tal. Então, eu já tinha experiência com isso. Só que foi um nível além, porque eu tinha uma demanda de trabalho muito grande, né? Eu tinha que ensaiar e tal, e precisava reproduzir esses arranjos de uma forma fiel ao original. Eu ia criar arranjos, mas tinha que reproduzir aquela sonoridade de orquestra e tal. Enfim, então o que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui me empenhar, um monte de coisa que eu não conseguia fazer, e aí eu ficava ali até de madrugada, até eu conseguir fazer. Isso também é uma coisa importante, você ser persistente na dificuldade, ao invés de desistir, não, essa harpa aqui está muito difícil de gravar, então eu vou botar outra coisa, né? Eu acho que quando a gente quer um resultado legal do trabalho, é bacana a gente ir até o fim, sabe? Se você imaginou uma coisa dentro da sua cabeça, vai até o fim, porque provavelmente você vai ter um resultado melhor. Enfim, e aí depois disso pintou um outro, porque quando a gente faz o nosso trabalho
com empenho, com amor, com seriedade, cumprindo os prazos, tentando ter uma relação legal com as pessoas ao seu redor, e é feliz fazendo aquilo, a chance de você ter outros convites é grande, né? E foi o que foi acontecendo comigo. Quer dizer, essa primeira coisa, esse primeiro trabalho acabou me fazendo conhecer outras pessoas que me chamaram para outras coisas, enfim. E eu entrei para o teatro assim. E eu comecei a adorar, porque quando eu fiz música, eu sempre gostei de fazer muitas coisas na música. Não era assim, eu vou tocar piano e só toco piano. Eu vou escrever arranjo e só faço arranjo. Eu vou compor, fiz faculdade de composição, mas dentro da faculdade de composição tinha regência, era obrigatório, e é uma coisa que eu amo fazer, e eu adorava. Tinha que compor, tinha que escrever arranjo, mas tinha que ser vocal, tinha que ser para instrumentações diversas. E eu sempre gostei muito disso, de fazer um pouco de cada coisa dentro da música, porque a música é muito ampla, né? Então, quando começou essa coisa do teatro, e eu percebi que dentro do teatro eu podia fazer esse monte de coisas, eu fiquei encantada. Eu falei, poxa, então peraí, quer dizer que eu posso ensaiar o coro, eu posso escrever o que o coro vai cantar, eu posso gravar virtualmente uma banda, eu posso estar presente nos ensaios, eu posso tocar piano, posso tanta coisa, né? Poxa, que legal, gostei. E aí surgiram outros convites e eu fiquei. E aí foi rolando. E aí foi engraçado, é que foi aumentando a demanda. Porque como isso foi muito lá atrás, a gente ainda não tinha aqui essa onda dos grandes musicais da Broadway, né, que são um outro formato que eu vou falar mais para frente. Eram musicais muito autorais, né? Esse segundo que eu fiz, o segundo musical depois desse, já não tinha nada de gravar, era só piano, era só eu tocando, mas tinham 5 cantores. E era necessário que eles soassem como um grande grupo vocal, daqueles com aqueles arranjos mirabolantes. Aí me pergunto assim, aí, você já tinha escrito assim, arranjo vocal? Não, eu não tinha escrito. Eu nunca tinha escrito. Mas eu sabia que eu tinha uma base muito sólida de estudos de muitos anos, onde eu seria capaz de usar a minha base para desenvolver isso. Aí o que eu fui fazer? Pesquisar, ouvir pra caramba, fiquei ouvindo o grupo vocal, e tem que ser isso mais ou menos. Aí eu fui ouvindo, fui absorvendo aquele conteúdo e fui escrever. Esse era o meu maior desafio nesse musical. Eu fui escrever esse arranjo e não acertei de cara tudo não, sabe? Isso também é legal falar, porque às vezes as pessoas falam como se, aí eu meti a cara e fiz. Não é tão assim, meti a cara e fiz, porque tudo é um processo, as coisas não são tão rápidas assim, essa coisa que diz o curso, né? Faça esse curso e leia a partitura em uma semana. Desculpa desapontar vocês, não vai ler partitura em uma semana, gente. Escreva um arranjo em 5 dias. Não vai. Se você não tem uma base, você não vai. É mentira, sabe? Você pode analisar uma partitura, conseguir entender um pouco o que aquilo ali quer dizer, mas não vai ler partitura em uma semana, né? Enfim, então eu fui fazendo o quê? Eu fui experimentando com esse grupo. Eu ia escrevendo coisas e eu experimentava com eles nos ensaios. Muita coisa estava muito legal, sim, porque eram coisas mais simples. Agora, coisas mais ousadas, eu ouvia, às vezes eu ouvia e falava assim, gente, isso aqui tá estranho, né? Isso aqui não tá muito legal, não. Tá meio esquisito. Então, peraí, não, vamos embora para casa e eu vou refazer isso aqui. E eu experimentava outras coisas até que a gente foi chegando num resultado bacana. Então, acho que é legal falar isso, que tudo é parte de um processo e tudo é parte de tentativa e erro e de experimento e de vontade também, né? Porque você pode também escrever uma coisa que não está muito legal. Deixa eu cortar isso aqui, que isso aqui não está muito bom, e deixa só isso, isso e isso. Corta essa quarta coisa aqui que não está funcionando. É um caminho também. Talvez até seja uma opção para quando você não tem muito tempo. Se você não tem muito tempo, acho que você, às vezes, precisa sacrificar algumas coisas realmente, mas se você puder insistir um pouco, acho bacana. Enfim, aí eu fui percebendo também como é importante no teatro a integração da equipe, sabe? É um trabalho de time, você realmente precisa jogar junto, é como se fosse um grande campo que tem um gol só e todo mundo vai necessariamente fazer gol para o mesmo lado, sabe? E um ajudando o outro. E isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, da convivência,
e foi sendo uma experiência bem bacana. E as coisas foram aumentando, eu fui fazendo outros trabalhos, aí o que aconteceu? Começou a exigência de trabalho para arranjo de banda, uma banda pequena. E aí você tem que começar a escrever. E nessa época, quer dizer, até hoje também, eu tento fazer muito tudo que eu posso fazer, dentro do tempo que eu tenho. Pô, se tem que escrever o arranjo da banda, tem que escrever o arranjo vocal, e a direção musical, e, sei lá, programar o teclado. Eu gosto de fazer tudo. Se tiver tempo, eu gosto de fazer tudo, porque você acaba fazendo tudo com a sua cara, né? Do jeito que você quer e tal. Mas, às vezes, não dá para fazer isso, tudo bem também. E aí eu escrevi os arranjos da banda, porque senão a banda chega lá e fala assim, tá, vamos ensaiar, mas o que eu vou tocar? Né? O saxofonista está ali para tocar, mas que nota que ele vai tocar? O que ele vai tocar? Você tem que escrever cada coisa, né? E os coros foram ficando cada vez maiores, né? Então você tinha que... Aí começa a entender, eu comecei a entender, na verdade eu comecei a entender como fazer direção musical fazendo, sabe? Botando a mão na massa e aprendendo muito com os diretores, que já faziam isso há mais tempo, que eram pessoas experientes e que iam também guiando. Olha, aqui a gente vai ter um climão. Como é que a gente faz esse climão? Aí você, na direção musical, tem que ajudar esse diretor, de novo a coisa da equipe, para que ele tenha o tal climão que ele quer naquela hora. O que eu tenho que fazer aqui? É uma vinheta? Eu tenho que mexer uma música de lugar? Isso aqui ia entrar mais na frente, então vamos puxar para cá, porque isso vai gerar um clima especial. Ou eu tenho que compor alguma coisa, eu tenho que escrever alguma coisa que não está aqui na peça. Não existe isso. Vamos fazer isso acontecer, né? E aí eu fui aprendendo, fui percebendo, puxa, então tem isso, né? Então tem os climas que a gente precisa gerar e tal. Aí eu me lembro que teve uma cena, nessa época os musicais eram muito, muito autorais, né? Não tinha nada importado. Então o diretor queria criar uma cena que era percussiva. Os atores todos tinham que tocar, não eram instrumentos. Eles tinham que tocar nas paredes dos cenários, nas cadeiras, na boca de cena. Eles tinham que batucar coisas, ou com baquetas, ou com as mãos, mas como se fosse uma sinfonia. Aí ele falou assim, dá um jeito nisso aí. Aí eu falei, bom, então tá, vou escrever. Era um grupo muito grande, então eu resolvi fazer 3 vozes de coisas percussivas. Só que assim, eles não decoravam os ritmos, era como se fosse uma grande música, onde ele tinha que bater, um tinha que bater tararatá, tará, e o outro tá, tinha que responder. E eram, sei lá, quase 3 minutos disso, e eles não decoravam, só que eles também não liam música, então eu não podia escrever aquilo que eu tinha escrito, porque eles não liam, que aliás, né, se as pessoas que fazem musicais e tal lessem partitura, nossa, seria um sonho, assim, para quem faz a preparação, sabe? Porque simplificaria muito tudo. E aí vem aquela história que eu falei do tentar achar uma didática para ensinar aquelas pessoas. Como que eu vou fazer essas pessoas decorarem esse troço? Né? Não é só gravando, porque a gente gravava, mas não dava certo. Porque um tinha que tocar uma linha, o outro tinha que tocar outra. Eu falei, já sei. Você tem que fazer um dos ritmos, eu lembro disso até hoje. Um dos ritmos era taratatá, tatá. Aí eu falei, vai te catar, cara. Aí o cara, vai te catar, cara? Eu falei, canta isso. Vai te catar, cara. Vai te catar, cara. E o outro tem que falar no final, sim, né? Não, era, vai te catar, cara, vai te catar, cara, vai te catar, cara, sim. Aí pronto, era uma letra ridícula, eu inventei esse troço na hora para encaixar na letra, na métrica. E aí, milagrosamente, eles aprenderam a musiquinha. Vai te catar, cara, vai te catar, cara. E aí eles juntaram. Eu falei, gente, descobri a didática, descobri a maneira de fazer. Então vamos fazer o seguinte. Peguem a linha de vocês, rítmica, e eu fui grupo por grupo, eram 3 grupos. Vamos fazer aqui o ritmo que vocês têm que bater e vocês vão colocar uma letra em cima disso. Aí o dever deles era esse, cada grupo ia botar uma letra, que fizesse sentido para eles. Eram letras que não tinha nada a ver com nada, tinha sacanagem no meio, sabe? Mas eles gravavam um ritmo. E aí eu falei, beleza, agora que vocês já sabem isso, vocês vão tocar só pensando nessa palavra.
nessa letra que vocês criaram. E assim a gente conseguiu construir a grande sinfonia, nunca mais ninguém errou nada, e eles decoraram o negócio. Agora é isso, a gente tem que achar uma forma de fazer, e tem que achar uma forma de fazer que seja generosa. Isso é uma coisa importante, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de time, onde todo mundo quer um resultado. Então, o trabalho que a gente faz é chegar no melhor resultado. Para todos, para o trabalho. Não é para o meu trabalho. Entende? Então, se eu ficar exigindo do cara que está com uma dificuldade, fazer uma coisa que ele não está conseguindo fazer, eu só vou acabar com a estima dele e fazer com que ele fique cada vez mais travado e não consiga. Sabe? Então, isso é uma coisa importante. Até me fez lembrar agora de um trabalho que eu fiz em São Paulo. Eu tive 5 dias para ensaiar uma peça que já tinha estreado no Rio. Só que era um elenco paulista. E aí era todo mundo maravilhoso. Tinha um coro de meninas, e esse coro de meninas teve uma lá que empacou com uma frase. Gente, era uma frase desse tamanho, sei lá, tinha 4 notas. Elas eram cantoras maravilhosas, mas eu não sei o que deu, que a menina não conseguia entender o intervalo entre as notas que ela tinha que cantar. E como cada um estava cantando uma voz diferente, ela estava sozinha na dela, ela meio que panicou, porque ela queria cantar a voz da pessoa que estava do lado, porque é uma coisa difícil realmente, né? E eu fiquei com aquele pensamento, gente, eu tenho que achar um plano, eu tenho que bolar uma estratégia, um plano de trabalho para fazer essa menina conseguir. E eu tentei de tudo, tentei fazer o grupo inteiro cantar a voz dela em uníssono para ver se ela ouvia, e porque às vezes acontece isso, a pessoa escutando de fora, ela introjeta e consegue fazer. Não deu certo. E eu falei, meu Deus, já sei. Eu estava na frente de um piano. Falei, vem aqui. Botei ela sentada no piano e toquei a linha dela assim com um dedo só. Tum, 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 tum. Sua linha é essa. Aí eu falei, toca aqui você. Aí ela tocou a linha dela. Aí eu falei, agora bota a letra do que você está cantando, tocando a sua linha. Aí ela botou e ela aprendeu. Por quê? Ela precisou visualizar a distância entre cada nota. E quando ela visualizou, parece que o cérebro dela fez um clique e falou, entendi. Entende? E aí deu certo. Enfim, é mais um exemplo de como a gente tem que criar esses mecanismos, né, para que as pessoas entendam as coisas, né? Enfim, aí outras demandas foram aparecendo e tal, e chegaram esses musicais importados, né? Que são os musicais. Antes dos importados, eu ainda fiz alguns autorais que tiveram demandas maiores, tipo a Ópera do Malandro, né, que você estava falando, que era um arranjo para orquestra maior, era uma pequena orquestra, né? Tinha até a necessidade de um regente e tal, porque era um grupo muito grande, e aí tinha naipe de metais, naipe de cordas e tal, e foram desafios grandes, porque eram músicas de Chico Buarque, e aí você tem que ter uma responsabilidade de você fazer uma roupagem ali que seja bonita e tal, e aí essa coisa, né, do arranjo, que eu também acabei focando muito nessa coisa do arranjo para o teatro. Porque o arranjo para o teatro, ele tem que colocar a música numa energia, num clima, digamos assim, que tem a ver com aquela cena, né? Então, isso tudo vai influenciar no tipo de instrumentação que você escolhe, como você escreve, né? Se você quer uma coisa mais intensa, se você quer uma coisa mais escura, mais misteriosa, ou se você quer uma coisa mais alegre, né? Que você vai usar muita flauta e violino e tal. Enfim, então você precisa saber muito bem, obviamente, a peça que você está fazendo, ter, de novo, essa coisa da equipe, estar trabalhando junto com o seu diretor e com o produtor. O que o produtor quer dessa peça? O que o diretor quer dessa peça? O que ele espera dessa cena? Para você poder reproduzir isso em som, né? Enfim, isso tudo é isso, gente. A gente vai aprendendo fazendo, vai metendo a mão e vai fazendo, sabe? E não vai gostando, vai mudando. Às vezes você acha que acabou um arranjo e aí quando você experimenta na cena, você fala, tá faltando alguma coisa, ou tá sobrando alguma coisa, sabe? Aí você leva para casa e muda o negócio.
assim, tem que ter um certo controle de qualidade interno, sabe? Que tem que passar. Para mim é isso. Eu tenho que passar num certo controle de qualidade meu, para eu poder apresentar aquilo e falar, olha, isso aqui tá legal. O cara pode até não gostar muito, o diretor pode até falar, olha, tá realmente legal, mas a cena que eu imaginei na minha cabeça não era bem assim, e aí a gente vai lá e muda também. Porque também é isso, né? A gente não pode ficar muito apegado às nossas ideias. Mais uma vez, é um trabalho de time, é um trabalho de conjunto, é um trabalho que visa um produto final, sabe? A gente tem que entregar um produto final satisfatório, bacana. Todo mundo tem que estar feliz. E é possível estar feliz abrindo mão de certas coisas que a gente pensou para o nosso trabalhinho ali individual, né? Isso é uma coisa legal de falar. Aliás, para quem quer fazer, né, ou pretende fazer música, ou já faz música para teatro, ou quer desenvolver isso mais, se trabalhar em grupo e trabalhar em time te incomoda, não faça teatro, sabe? Vai fazer outra coisa, porque teatro sem equipe, falando a mesma língua, colaborando um com o outro, não existe. Porque é isso, cada um faz uma coisa na sua área, né? Então, assim, eu posso escrever um arranjo maravilhoso, mas se não tiver quem cante, não adianta. Entendeu? E se eu não for tratar legal a pessoa que está cantando o meu arranjo, também não adianta, sabe? Não tem propósito, isso não faz sentido, né? Enfim, então eu gosto do trabalho do teatro, eu faço coisas com música também, óbvio, eu trabalho com música, então trilhas, né, para filme, e uma série de outras coisas, disco e tal, mas assim, eu gosto do trabalho do teatro, porque ele tem isso, ele tem essa união, essa junção das partes. E às vezes a gente fica desesperado, fala, meu Deus, como é que isso vai dar certo? E aí quando junta o seu com o meu, com o dele, e todo mundo ali querendo, sabe? De repente faz bom e aí a peça está pronta. E é lindo mesmo, e é maravilhoso, mas é para quem quer trabalhar em equipe, sabe? Tem esse pensamento, né? Enfim, aí as coisas vão aumentando, aí vem a coisa da confecção das partituras, que é uma outra coisa, quando você escreve para uma orquestra grande, ou escreve um arranjo vocal, qualquer que seja, você tem que escrever isso, né? E no caso das orquestras maiores, você tem que confeccionar as partituras. E aí, quando tem maestro, o caderno do maestro é um troço assim. Por quê? O caderno do maestro, falando aqui para quem não conhece, né, que eu imagino que tenha pessoas que não conheçam, é um caderno que tem tudo de todo mundo. Então, se o baixista perguntar no compasso 35, eu toco assim o assado, o maestro vai lá e vê o que o baixista está tocando, e ao mesmo tempo a flauta, né? Está tudo ali encadeado. Aí você tem que confeccionar esse caderno e tem que confeccionar a partitura do flautista, a partitura do violinista, do violoncelo, do violão, da bateria, de todo mundo. E tudo isso tem que estar muito bem feito, porque quando o maestro fala, vamos lá, compasso 158, todo mundo tem que bater o olho, o compasso 158 está no lugar certo. E assim, já aconteceu em ensaios que eu vejo que o material não está escrito lá muito organizadamente, que tem que ser organizado, e fala, peraí, mas 158 meu, eu tenho isso. Não, mas eu tenho isso. É porque alguém cortou alguma coisa de alguma partitura e não atualizou os arquivos todos. E aí fica em lugar diferente. Aí você não consegue, entendeu? Então, isso é uma coisa também importante, né? Aí vai perguntar assim, mas o diretor musical tem que fazer isso tudo? Não, ele não tem que fazer isso tudo. Mas, quanto mais você sabe fazer, melhor a sua direção. Por quê? Porque melhor você vai conseguir orientar os profissionais que vão fazer. Então, por exemplo, se eu escrevo um arranjo para uma orquestra e sei que isso demanda um tempo X para eu escrever o meu melhor, eu não posso chegar como diretora musical para você que é arranjadora e falar assim, às 8 horas da noite, olha, então amanhã no ensaio das 10 horas da manhã, a orquestra está aqui e a gente vai fazer a música tal, tá? Não, gente, a pessoa não vai dar tempo de fazer. Ou a pessoa vai virar uma noite mal, vai escrever correndo qualquer coisa que resolva, e isso não é bacana para o trabalho e nem com a pessoa, né? Então, é legal, por isso que eu fui, ao longo do tempo, aprendendo esse monte de... Quer dizer, não é aprendendo, desenvolvendo esse monte de assuntos, digamos assim, da música, e fui me metendo a fazer mesmo, sabe? Porque é importante, quanto mais você sabe, melhor você orienta, sabe?
E melhor você programa. Então, por exemplo, uma vez teve um pianista, ensaiador, que tinha dificuldade de leitura. E aí ele chegou para mim e falou assim, Lili, eu tenho dificuldade de leitura, então, pelo amor de Deus, dá para você me dizer com antecedência o que a gente vai ensaiar, tipo, daqui a 2 dias? Falei, claro, dá sim. Para mim seria melhor que eu não tivesse que fazer esse planejamento, porque eu ficaria mais solta e poderia improvisar dentro do meu ensaio. Ah, não, pensando bem, vamos fazer tal coisa, tal coisa. Mas como eu já sabia disso, eu programava melhor o meu ensaio para poder atendê-lo. Por quê? Porque eu não quero que o cara fique vendido ali, catando milho, entendeu? E eu também não quero que o meu ensaio demore. Eu quero que o cara esteja preparado para poder o ensaio correr, fluir, né? Enfim, então ali a gente se entendeu super bem, sabe? Então, e ele também estudava pra caramba, você sentia que era uma pessoa esforçada. Eu falava, daqui a 2 dias a gente vai passar aquele negócio ali que é complexo, então mete as caras, estuda, e assim ele fazia. Nunca tivemos um problema, e nunca ninguém soube que ele tinha uma dificuldade, entendeu? Então, isso eu acho que faz parte da generosidade do nosso trabalho também. Sabe, você saber cuidar do outro para que, novamente, a gente tenha o resultado final bacana, entende? Porque aí todo mundo se sente respeitado, se sente ajudado, né? Porque eu também preciso de ajuda, né? Porque ninguém é gênio, porque ninguém sabe tudo, porque ninguém é uau, suprassumo, sabe? Não é. A gente tem dificuldade também. Quando eu ficava experimentando arranjo vocal lá com os meninos, eu falava, gente, olha só, isso aqui eu escrevi, mas tá ruim, né? Tá ruim. Eles me ajudaram com a paciência, porque eles também podiam ficar, agora escreve aí o arranjo, agora fica aqui fazendo a gente de cobaia. Não podia. Podia, mas eles não tiveram isso. Eles estavam ali também dispostos a ajudar. Então, acho que isso fica uma via de troca, sabe? Que é muito legal. E no teatro a gente tem que ter isso, sabe? Tem que ter. Quando não tem, gente, não é legal. Não é um trabalho feliz, não é bacana. As pessoas executam, fazem, mas não é bacana, sabe? Eu gosto de trabalhar de uma forma feliz, então eu presto muita atenção a essas coisinhas, sabe? Eu anotei umas coisinhas aqui para poder me guiar. Enfim, aí demandas aumentando, vieram os musicais da Broadway, com os direitos comprados e tal, que são imensos. E aí começou a ter menos tempo e mais coisa para fazer. Menos tempo e mais coisa, né? E aí vem a história do plano de trabalho. Cronograma. Qual vai ser a melhor forma da gente fazer isso? É gravando? Mandando o pessoal estudar? Ou é trazendo todo mundo aqui, fazendo, sei lá, alguma coisa um ensaio muito intenso de uma coisa? Cada grupo é um grupo. E às vezes a gente tem que mudar de técnica, a gente tem que improvisar, dependendo do grupo. Tem grupos que têm mais facilidade, tem grupos que têm menos facilidade, tem pessoas que de repente dão um defeito. Tipo a menina não conseguia cantar uma frase ridícula desse tamanho, não sei o que deu, mas deu, né? E aí você tem que resolver, né? E aí, assim, esses grandes musicais, a música para esses grandes musicais, eu acho que o maior desafio do diretor musical é garantir que aquilo vai ser executado exatamente como veio escrito, porque vem tudo escrito. E vem escrito assim com uma riqueza de detalhes. A música está rodando num looping, quando o cara fala parede amarela, todo mundo da banda ou da orquestra tem que sair para um compasso X. Como é isso? Ensaia, porque também tem que ter um sentido musical, não pode sair pulando da nota daqui para o compasso de lá e ficar um som estranho. Então, assim, tem combinados, símbolos, sabe? Ou se não tem um regente, tem que ter alguma instrumentação, ou uma bateria, ou um pianista regente, que rege com a cabeça, né, coitado? Porque às vezes tem isso, né? Não tem um maestro, porque a banda não é tão grande, não carece, ou por uma questão orçamentária e tal, e o coitado tem que, né, reger com a cabeça. Então, assim, tem os combinados para fazer isso. E a direção musical, cabe à direção musical resolver esses combinados. Gente, como é que a gente sai desse looping aqui, que a gente chama de vamp, né? Quando a música fica girando enquanto tem um texto, e aí falou a palavra-chave lá, todo mundo tem que sair.
Então, como que a gente vai fazer? E às vezes a gente ensaia várias vezes e dá errado, sabe? Às vezes uma saída de uma vamp é um negócio delicadíssimo, porque tem que sair musical, a plateia está lá achando tudo incrível, e para a gente é um super desafio ali, diário, porque o teatro é vivo, então pode dar certo um dia, pode não dar muito certo no outro dia, né? Então, essas coisas têm que ser muito bem ensaiadas. Então, esses musicais que vêm todos escritos, com tudo escrito, né? Você tem que saber realmente muito bem a peça que você está fazendo, tem que avaliar muito bem aquele material, e é isso, ensaiar muito bem ensaiado, porque existe uma exigência até contratual de que tudo tem que ser daquele jeito, né? Aí tem várias demandas que vêm com essa coisa dessas peças importadas, né? Que é a coisa da versão. Então, quando tem a versão em português, também é parte do nosso trabalho ajudar quem faz a versão a encaixar a letra em português, porque às vezes nunca vai ser igual, né? O número de sílabas. Então a gente tem que dar uma mexidinha na música, tem que botar umas notinhas a mais, umas notinhas a menos, ou sugerir, olha, ao invés dessa palavra, será que não dá para botar assim? Ou eles próprios às vezes perguntam, né? Olha, como é que é essa métrica? Porque muitas vezes nesses musicais tem 3, 4 linhas melódicas cantadas simultaneamente, porém não iguais. Então, um está cantando uma coisa aqui, o outro está cantando aqui, o outro aqui. É uma coisa que vai trançando na outra. E às vezes fica difícil, embora eles tenham, né, as letras escritas e se baseiem pelos acentos das sílabas tônicas e tal, a gente, com a partitura, a gente tem meio que um mapa muito, muito claro de tudo. Então, às vezes, eu falo, olha, aqui tem um negocinho que você não escreveu uma frase para esse nananã que tem aqui no meio. Então, a gente ajuda também, sabe? Mais uma vez, a coisa da equipe, né? Sempre a equipe ajuda com essa coisa da letra. E também tem uma outra coisa, por questões também orçamentárias, muitas vezes a gente tem que fazer uma redução da orquestra. Vem um musical escrito para 32 componentes, e aí a pessoa diz assim, cara, só posso fazer com 14. Não tem dinheiro para bancar uma produção com 30 músicos, 32 músicos, né? Como que se faz isso? E aí eu falei, faço, vamos lá, bora fazer, né? Pega todos os cadernos de todo mundo, e aí o violino fazia uma linha linda, maravilhosa, mas não temos violinista. Como fazer? Corta a linha linda? Não, gente. Tem que passar para um outro instrumento, né? Ah, é uma linha aguda, então a gente tem um flautista, tem um saxofonista que toca flauta, beleza? Então ele vai tocar flauta e ele vai tocar saxofone, porque eu preciso da flauta fazendo a linha do violino. Aí você tem que escrever aquilo para aquele cara, né? Aí vem uma outra demanda. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. É muita coisa que tem para se fazer com música para teatro. Que é... Por exemplo, você tem... Tá, tudo bem, no caso do violino você tem um flautista que vai tocar a linha do violino, mas e a harpa? Não tem harpa. Não tem harpista. Eu vou contratar um harpista para tocar 5 compassos numa música e mais... Sabe? Não vou. Transporte da harpa, tudo custa dinheiro, né? Não tem harpa, tímpanos. Gente... Não, tímpanos não vai ter, né? E orquestra de cordas também não vai ter. Aí vem os teclados, né? Aí vem os teclados que dão esse apoio, ou que às vezes tem até uma corda ou duas, e o teclado faz um naipe de cordas ali. Só que muitas vezes acontece do teclado precisa fazer vários instrumentos. E vários instrumentos que são tocados quase que um atrás do outro, que não dá tempo, porque assim, quando você tem um timbre no teclado, vamos supor, eu tenho marimba no meu teclado. Aí o cara tá lá, tocando a parte da marimba no teclado, tudo bem, não tem problema, só que de repente entra os tímpanos fazendo drrr. Não dá tempo dele apertar um botão para mudar de timbre, para fazer o trêmolo dos tímpanos, né? Ou então tem um arpejo de uma harpa logo em seguida. Aí o que acontece? A outra demanda tem a programação dos teclados. Eu, como sempre gostei de tecnologia e sou pianista e sempre tive teclados e sempre gostei de fuçar e programar e não sei o quê, também já fiz muito isso. Aí você pega e divide o teclado em partes, e aí eu falo assim, vou botar o tímpano aqui, nessa parte mais grave, vou botar a marimba aqui, e vou botar aqui em cima a tal do arpejo da harpa. Aí o cara tá tocando tum, 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 pronto.
Tá tudo ali na mão dele, entendeu? Aí, próxima música, ele vai lá, aperta o botãozinho, muda aquela página toda para uma outra programação. Enfim, isso é mais um troço também. Que, por exemplo, o diretor musical tem que saber programar teclado? Não tem que saber. Mas se você sabe, é ótimo. Entendeu? Porque aí você se mete um pouco também na redução da orquestra e se alguém chegar para você e falar assim, não, mas aí não dá para ter isso com isso. Dá sim. Dá sim, porque se programar o teclado dividindo, você consegue fazer, entendeu? Então, isso é importante. Quanto mais a gente conhece coisas, mais a gente tem elementos para quê? Para ajudar quem vai fazer a coisa dar certo no final. Que é o nosso objetivo, é que tudo dê certo no final, né? Enfim, e aí é isso, é a coisa da equipe, né? Trabalhar sempre em equipe e tal. Tem uma coisa também, essa coisa da equipe, a gente tem as audições, né? A escolha do elenco é uma coisa super importante. A escolha de quem vai fazer o quê na peça, né? Se a pessoa tem que cantar. Então, assim, a gente está sempre junto com a direção e a produção na escolha desse elenco. Ou nos convites que serão feitos, ou nas audições, onde as pessoas vão se apresentar para serem escolhidas. Mas a gente não pode pensar só na gente, porque tem muita gente cantando muito bem, muita gente. Mas, às vezes, o coreógrafo fica desesperado, por exemplo, porque a pessoa canta muito bem, mas não tem um corpo que ele vá conseguir, sabe, usar para uma movimentação. Às vezes não é nem uma coreografia, porque coreografia mesmo é para bailarinos, né? Mas tem movimentações, né? Uma pequena movimentação, e às vezes a pessoa não é ideal. Né? Ou então o diretor fala assim, mas eu preciso de um ator que seja mais experiente como ator, que cante bem também, mas aí você tem que se juntar e falar, beleza, tem que ser bom para todo mundo. Então vamos conversar aqui com quem que a gente pode trabalhar, que possa me dar o que eu preciso, mas também te dar o que você precisa e o que ele precisa. Né? Então acho que nesse processo de audição ou de escolha de quem chamar, quem convidar, realmente é muito importante a gente estar junto e alinhado, sabe? A gente para sempre no mesmo lugar, eu acho. É o trabalho da equipe para um resultado final funcionar, né? Enfim, então é isso. Eu acho que direção musical é você conseguir organizar todas essas demandas, maiores ou menores, para que o trabalho seja feito de uma forma objetiva e com sucesso, né? No final, que a coisa dê certo, que a coisa fique pronta num prazo legal, porque quanto mais rápido fica pronto, melhor para quem está ali exposto, fazendo, porque dá mais tempo de amadurecer, sabe? Porque é muito fácil a gente estar aqui fora, olhando quem está ali dentro do palco fazendo. É muito fácil dizer, olha lá, não pegou, não acertou, não cantou direito, errou a coreografia. É muito fácil, porque quem está exposto ali é que sabe se deram a ele o tempo necessário para amadurecer todos esses elementos, sabe, que precisam estar conectados à interpretação, o canto, a dança. Estou falando do teatro musical, né? Então, assim, isso é uma coisa importante que a direção musical tenha essa generosidade com o outro que está muito mais exposto que você. Porque tudo bem, o nosso trabalho está ali apresentado e você quer que seja bem apresentado, mas quanto mais você der condições para essas pessoas trabalharem, melhor vai ser o seu trabalho, melhor o seu trabalho vai estar apresentado, entendeu? Então, assim, é uma coisa que me preocupa sempre, sabe? Organizar as coisas para que as pessoas tenham condições bacanas de exercerem os seus trabalhos. Então, assim, de direção musical e arranjos, né, eu acho que está tudo meio embaralhado, eu sempre fiz tudo isso, acho legal poder fazer tudo junto, quando dá, acho bacana, e quando não dá, mais uma vez, é bacana saber fazer para poder orientar decentemente o profissional que vai fazer, né? Aí, assim, depois disso, vieram convites para compor para teatro. Eu não sei se a gente está bem de tempo, se eu posso continuar falando, ou se isso é um outro episódio, como é que a gente está?
Posso continuar? Compor para teatro, né? Porque assim, estou falando de direção musical, estou falando de arranjo e programação, regência, não sei o quê. Mas a coisa do compor para teatro. Existem 3 tipos de peça teatral que demandam composições originais. O musical, que são canções, né? Então você tem que botar música em letras, e além de, obviamente, criar vinhetas e climas e tal, existem as peças com música, que são peças de texto, mas que tem uma música cantada no final, ou que tem 3 canções, porque o autor achou legal ilustrar, como se fosse um livro que tem umas figuras, não é um livro de imagem, né? Não é um musical, que é uma coisa de música do princípio ao fim, onde a música é a parte do texto, não. É uma peça de texto que tem músicas pontuando, ilustrando certos momentos, e que normalmente são canções, e tem as peças que não tem canção, que são só peças teatrais de texto, e que você compõe a trilha sonora, que é uma coisa instrumental. E assim, eu amo fazer tudo, todas essas coisas, porque eu gosto de criar, por isso eu fiz composição. Quando eu acabei a coisa do piano, né, eu falei, puxa, mas eu gosto tanto de inventar, gosto tanto de criar coisa que não existe, então eu gosto de fazer a trilha instrumental ou botar música em letra. A trilha instrumental tem 2 formas de se fazer isso. Primeiro, né, obviamente, você vai numa leitura, você vai entender como é a peça, conversar com o diretor, conversar com o produtor, saber o que eles esperam. Né? Normalmente o diretor já tem um pouco na cabeça dele que climas que ele espera, que característica de música. Eu não queria uma coisa muito tonalzinha, não, muito caretinha, muito romantiquinha, não, eu queria um negócio meio estranho, meio esquisito. Aí você vai pensar na instrumentação, meio esquisito, que instrumentos eu vou usar? Tem orçamento para pegar e escrever para uns músicos e levar para um estúdio gravar? Não, não tem orçamento. Então, a gente vai ter que fazer de forma virtual. Mas, mesmo assim, você tem que escolher essa instrumentação, porque o computador não faz para você. Isso é um mito. As pessoas falam, mas aí fez lá no computador. Como se fazer no computador, você dissesse assim, computador, compõe uma trilha aí para mim. Ele não vai compor uma trilha para você. Você vai escrever a sua música, vai compor sua música e vai gravar coisa por coisa, sabe? Eu quero clarineta, piano e violoncelo. Tá, e aí vai tocar o quê, né? Você vai gravar o seu piano, você vai gravar no teclado com uma biblioteca virtual o som da clarineta, aquela melodia, e vai gravar o seu violoncelo também no teclado, mas você que está escrevendo, então dá trabalho, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas também não sabem disso. Falam assim, então você faz essa trilha amanhã, não sei quantas trilhas para amanhã. Peraí, gente, calma, para fazer legal, dá um tempinho para a pessoa que está criando, poder também criar com uma alegria, sabe? Porque se você não tem tempo para criar, vai criar, mas vai fazer um negócio meio, sabe, meio infeliz e meio de qualquer jeito e não vai dar o seu melhor, né? Então, assim, é isso, é legal saber que o computador não compõe, gente. O computador é uma ferramenta maravilhosa, mas ele não faz pra gente. É a gente quem tem que fazer, sabe? Então, assim, aí tem essa coisa de gravar a trilha virtualmente, que funciona super bem para teatro, é o que eu mais vejo. E se tem um dinheiro a mais, aí você pode até fazer uma instrumentação menor, botar 2, 3 músicos, mas vai para um estúdio, né? Escreve, faz a partitura do cara, leva para o estúdio, grava, né? Isso é uma composição para teatro. Como que vem a inspiração para isso? Eu acho que vem de você assistir às leituras e os ensaios. Porque conforme eu vou assistindo uma leitura, vou sentindo um pouco a temperatura da história, conversando com o diretor também um pouco. Muitas vezes o diretor também manda para a gente umas referências. Para mim isso funciona muito. Olha, eu pensei num negócio mais ou menos parecido com isso aqui. Aí você fala, entendi qual é o clima. Aí você vai lá e tenta reproduzir algo naquele clima que o diretor pediu. Enfim, o diretor ajuda também a gente a ter essa inspiração, né? E assistindo a leitura e a peça, meio que a gente vai assistindo, é que nem um filme, você vai assistindo e vai já ouvindo um pouco na sua cabeça o que você poderia fazer com aquilo, e aí você propõe,
você propõe. Pode vingar, pode não vingar. O diretor pode gostar e falar, pô, legal, não tinha pensado nisso, isso é bacana. Ou não, olha, acho que não é muito por aí, não. E a gente vai, de novo, no trabalho de equipe, vai mudando, vai experimentando e vai fazendo outras coisas. Já no trabalho que tem canções, peças com música, eu já trabalhei de duas maneiras diferentes. O autor me escrever para mim as letras, tipo, ele escreveu o texto ou fez a adaptação de um texto e escreveu letras de música. E eu musicar. É muito legal, porque quando eu olho para uma letra de uma música, baseado na sílaba tônica das palavras, eu já meio que entendo um ritmo ali, já me dá alguma ideia do que fazer, né? E aí, gente, é sentar e experimentar e tentar encaixar uma melodia que te agrade e ficar ali num processo de tentar se inspirar e tentar fazer aquela letra que às vezes não tem métrica nenhuma, óbvia, tentar ela fazer com que ela tenha um sentido musical, né? E que passe no seu controle de qualidade, que você consiga apresentar e falar, olha, acho que escrevi um negócio legal para você, sabe? Aí, quando a gente compõe a música, tem que ver, né? Normalmente tem que gravar a base instrumental para que essa pessoa que vai cantar cante em cima, já que não vai ter uma banda só para cantar, às vezes 5 músicas, 3 músicas. Às vezes tem peça, gente, que tem uma música no final. O autor, eu quero que no final todo mundo cante um negócio. Pô, vai contratar uma banda? Não vai, né? Então você tem que ir lá, lançar mão dessa possibilidade de gravar tudo a base virtual. E tem a coisa do musical, que a outra forma que eu falei a coisa do musical, porque foi como eu fiz A Hora da Estrela. Ele não quis, o autor não quis escrever letra nenhuma. Ele fez todo o texto, toda a adaptação do texto, né, da Clarice Lispector, ele adaptou para teatro musical e falou assim, olha, compõe as músicas aí, grava para mim a melodia, que eu vou botar a letra em cima da sua melodia. Aí você fica tão livre, tão livre, tão livre. É muito legal, mas ao mesmo tempo, às vezes, é meio desesperador, porque você fala, eu posso compor qualquer coisa, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava o texto, lia, imaginava a cena, imaginava os personagens, imaginava na minha cabeça, do meu jeito, como que aquela cena ia ser. E aí pensava, bom, deixa eu ver que clima que eu vou querer aqui nessa música. Vou querer um clima meio assim, meio assado, não. E aí eu ia escrevendo, compondo a música, e ou eu gravava, assim mesmo, para ele saber qual é a melodia, ou eu pegava um instrumento qualquer, gravava uma base só de piano, e botava um instrumento bem destacado, assim, com um som bem um synth, uma coisa que ele conseguisse entender que aquilo era o canto. E em cima disso ele escreveu todas as letras. Então, assim, foi um processo ao contrário, né? Eu fiz a música para ele botar a letra, ou então nas outras recebi letra para botar a música, enfim. Aí, quando a pessoa pergunta o que você prefere, eu também não sei o que eu prefiro. Eu falo assim, o que é melhor para você que está escrevendo, né? Então, e aí eu meio que trabalho com aquilo que vem para mim, né? As duas coisas são possíveis. E assim, já me perguntaram, como é que é seu processo de inspiração, né? Tem inspiração sempre para escrever? Claro que não, nem sempre tem inspiração para escrever. Mas você tem que escrever, porque você tem um tempo, né, para fazer o trabalho. Você não pode ficar um ano ali naquele projeto. Então você senta, você reza, né? Eu faço isso, eu rezo, eu entro num canal, que eu digo que eu entro num canal, eu foco, eu esqueço o mundo ao meu redor e eu tento ali buscar referências que eu tenha dentro de mim para escrever aquilo. Quando eu não consigo, eu paro tudo e vou escutar coisas. Vou escutar coisas, vou ver coisas. Se eu tiver que escrever num estilo muito específico, tipo, sei lá, me pediram um trabalho só com tangos. Eu não domino tango, né? Então eu vou ouvir tango, vou ouvir muito tango. Aí depois eu vou parar completamente de ouvir. Não ouço nunca mais tango. E aí eu sento ali, porque me dá uma sensação que eu já impregnei o meu corpo com a linguagem do tango e em algum lugar ele está ali dentro de mim. E eu vou sentar, depois de um tempo, sem ouvir mais esse tango, e vou tentar fazer o meu tango, do jeito que eu entendi que é, para ter um pouco também a minha cara, porque senão você tende a ficar copiando trechos de coisas que existem, né?
que a gente acaba fazendo sem querer, porque são referências que tem. Mas, enfim, eu tento fazer isso. E quando é uma coisa livre, às vezes não é a música que me inspira, sabia? Às vezes é assistir uma palestra, que eu estava conversando aqui com a Benice mais cedo, que eu tinha ido assistir uma palestra de filosofia. Eu saí da palestra tão inspirada que eu queria compor. Porque aquilo me inspirou, aquilo despertou em mim uma coisa artística. Ou eu vou ver um espetáculo, às vezes é de teatro, às vezes de dança, ou eu não vou ver nada, eu liguei a televisão e estou assistindo uma coisa de dança, ou uma orquestra. Eu vou escrever uma música pop eletrônica, mas eu estou assistindo a Nona Sinfonia de Beethoven, e aquilo está me inspirando, porque está mexendo com o meu lado artístico, está mexendo com a minha emoção, e aí eu pego inspiração assim. E eu fico com vontade, sabe? Quando eu vejo uma coisa muito artística, às vezes eu estou vendo um quadro bonito, eu adoro pintura, não pinto nada, mas eu amo. Aí eu fico olhando uma imagem, pode ser no computador, uma imagem de um quadro bonito, uma foto bonita, com aquela que está ali agora naquela televisão, aquilo me inspira, essa coisa bonita me inspira. Eu falo, estou com vontade de escrever, acho que estou inspirada agora, sabe? Não é uma inspiração específica naquele estilo, mas me dá uma vontade, a arte inspira, sabe? Enfim, é meio isso, né? Estou falando pra caramba. Acho que eu vou dar uma concluída aqui, assim, nessa coisa toda do trabalho, né? O que é para mim. Primeiro, o objetivo do nosso trabalho com música, eu acho que, mesmo que seja fora do teatro, mas aqui a gente está especificamente falando sobre o teatro, é somar. É somar, é ser mais um palitinho ali no paliteiro, sabe, que vai formar aquele conjunto. Então, o objetivo é somar, é fazer sempre o nosso melhor, não é ficar com essa preguiça de que, não deu certo, eu corto aqui, tudo bem. Sabe? Não tem violino, então corta a linha do violino, não precisa ninguém fazer não. Pô, a linha era linda, tem que ter a linha, sabe? Então, assim, fazer o melhor que der para fazer também humanamente, né? Que seja possível. Fazer de tudo para ajudar, ter essa generosidade com as pessoas, porque acho que só assim a gente realmente consegue um trabalho melhor, uma qualidade melhor, um resultado melhor para todo mundo. E ter uma boa relação com as pessoas, né? Procurar ter uma boa relação, um interpessoal bom, cumprir os prazos, sabe? Fazer a coisa de uma forma séria, né? Dedicada, leve também, que você não fique jogando responsabilidades para os outros, porque a responsabilidade é de todo mundo, né? Se uma coisa não deu certo, não é só o carinha ali que é responsável. Você também é responsável porque você não soube fazer com que ele chegasse no resultado, né? Então, se alguém não está fazendo uma coisa legal, é responsabilidade nossa, sabe, que cuida da música, fazer com que isso aconteça, né? E, gente, ser grato pelo trabalho e ser feliz fazendo, né? Acho que é isso, ser feliz fazendo o trabalho. É o melhor que a gente pode fazer pelo nosso trabalho e por nós, né? Não é à toa que tem 3 Shell, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar aqui. Espero ter contribuído com alguma coisa. Não sei se tem perguntas, se alguém quis perguntar alguma coisa. Estou aberta, caso queiram. Estamos ligando o microfone. Carlos quer falar. Eu posso ver? Não, né? Pedir para não ver, agora eu acho que... Posso? Oi, boa noite. Boa noite. Consigo, a gente está ouvindo só por aqui, né? Olá! Oi. Eu te conheço desde a época dos carreirinhas. Então você sabe de quem eu estava falando quando eu falei do arranjo vocal dos... Olha, você tem até que o legal! flyer! Que bacana! Eu estou te vendo na tela tão pequenininho, eu não sei se eu estou te reconhecendo. Nós nos conhecemos pessoalmente? É que eu
fui mais de 20 vezes na peça. Tinha um amigo meu, Silvio, que tocava piano, o Filipão, que ia em todas as sessões. Sei, meu Jesus, que legal! Prazer em te ver aqui, que bom que você está aqui. Eu vi você falando, eu falei, eu agora uma pergunta, se eu queria comentar que é impressionante também, que você não muda, tá? Desde talvez, nada. É só dizer que creme é esse que você passa, você está igual. Mudo sim, ó, agora eu uso óculos, na época eu usava lente. É só isso, que eu já visitando, você não me vê. É bonito ver a pessoa quando gosta do que faz, a gente percebe assim, a alegria, né? Exatamente. Cara, muito rica, muito bacana, assim, você está de parabéns, eu acho, poder te ouvir um pouquinho. Ah, que bom, poxa, obrigada, que bom. Pois é, tomara que eu tenha ajudado alguém com alguma coisa, elucidado alguma coisa, né? Que o propósito de estar aqui não é ficar falando da minha vida, né? O propósito de estar aqui é, sei lá, contribuir com alguma coisa para alguém, né? Com certeza contribui. Bacana, bacana te ver. Mais alguém, Fê? Encerramos? Encerramos. Lili, super obrigada. Eu que agradeço. Amei, eu babei que aqui. Coisa boa, que bom. Adorei. Obrigada a todos por estarem com a gente. E esse foi mais um bate-papo delicioso que a gente vem promovendo. Muito obrigada, adorei estar aqui com vocês. Que bom, Fui recebida com muito carinho. Boa noite para todos.